Amen. I do not take it lightly that Mama calls me her brother. I call her Mama. So, you need to find out how Mama connects to younger brother. Há vezes que é necessário descobrir como é que a mamãe nos encontra ou nos descobre. What God gave me was not just a big sister. What God gave me was a family. O que Deus me deu não é apenas uma irmã mais velha, mas uma família. I know that Daddy loves me too. É isso que o I Senhor love quer. him unapologetically. She calls him chief. Me, I call him daddy. Eu amo a mamã. Thank you so much. Thank you so much, ma. O esposo dela chama-me God Chief bless e eu you, lhe chamo sir, my papá. brother. Que Deus abençoe em nome All de Jesus. right. Because of time, we may please be seated. I'm Podemos going to nos start sentar. from scriptures and then we'll journey to pray. Vamos abrir a palavra, depois vamos orar. If you please, let's go to the 95th Psalm. 95th Psalm. Psalm 95. Okay. Vamos abrir o livro de Salmos, capítulo 95. Help me, Holy Ghost. All right. And I'll read the verses of focus. E vamos, o nosso foco, o That's the versículo de 6th foco and the 7th verse. é o versículo 6 e 7. Oh, come, let us worship and bow down. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Let us kneel before the Lord our Maker. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. For he is our God, Ele é o nosso Deus. and we are the people of his pasture, E nós, povo do seu pasto, the sheep of his hand. e ovelhas da sua mão. And then it says, today, if you will hear his voice. E diz adiante, hoje se ouvirdes a sua voz. Now, I'll have wanted to read the 8th verse, Eu gostaria de ler o versículo but 8. we may not have too much time to Quis. look at it. Quis ler o versículo 8, mas não teremos muito tempo. Okay. Now, if you have done a study of Jewish worship, Se alguma vez tivesse a chance de fazer um estudo da adoração judaica, you will have found out that the word worship is many words in the Jewish language. na língua judaica, vão ver que a palavra adoração tem várias definições. And I personally believe vários that sinônimos. it was rendered that way significantly E eu acredito que foi feito desse jeito, so that the believer can come into a holistic view of what worship is. propositadamente, para que o crente possa ver a palavra adoração de forma holística. You know, when Mama was saying the other time that the warrior women should cover their heads, E quando a mamã diz que as mulheres guerreiras têm que cobrir I had to suas come with a cabeças, shawl, eu tive que trazer também um lenço. because when they say shakar, they can't do it with open heads. Porque quando falamos sobre shakar, não pode ser feito com a cabeça descoberta. The signature of shakar is reverence. A assinatura de shakar é reverência. And so those who engage it cannot even look up to Yahweh. Então, aqueles que estão cobertos nem podem sequer olhar para cima a Yahweh. It's an act that is carried out in prostrate form, É um ato feito de forma prostrada and then you now cover yourself. e aí te cobres. So it's in great reverence. Então, é em grande reverência. But I will journey into that position carefully, and then we go to pray. Então, vamos falar um pouco sobre isso de forma cautelosa e depois vamos orar. You know, Mama has brought us through the prayers of healing, and a lot of deliverance happened in this building. A mamã levou-nos à oração sobre cura e muita libertação aconteceu neste lugar. I know Mama will also come with the prophetic. So let me just sit in the office of a teacher and then. A mamã também Calm falou down. sobre questões proféticas, então vou me contentar com o papel apenas de Is that ensinador. Pode ser? Okay. All right. Now, if you take a good look at Psalms chapter 95, Se olharmos cautelosamente ao livro de Salmos 95, you will find out that there were two invitations using the same word come before we arrived at the one in the 6th verse. vão ver que existem dois convites com a palavra vem antes de irmos para o versículo 6. I was sharing a little while ago this morning
esta manhã, and I was saying that if you want to maximize the word of God, estava a meditar e vi que se queremos maximizar a palavra de Deus, I think I need to learn Portuguese. It sounds so sweet. acho que eu tenho que aprender a língua portuguesa, parece muito linda. You will need to be very petty with scriptures. Nós temos que ser muito cautelosos com as And so I'm palavras. admonishing that in your private studies, you become very petty. Nós, quando estamos a fazer o nosso estudo bíblico, temos que ser All the criteriosos. words were carefully chosen. As palavras foram escolhidas cautelosamente. I personally believe that even the punctuations were chosen. Acredito que até a pontuação das escritas foram feitas de And we forma lose a lot when meticulosa. we rush over scriptures. E quando nós lemos com pressa, nós perdemos muito. So, when we got saved, and I want to start very foundationally, Eu quero começar da fundação mesmo. one of the things that we were saved into was an existing fellowship. Quando fomos salvos, nós fomos salvos para mundo de comunhão existente. How do I know that? Como é que eu sei disso? Some of the identities that the believer comes into by salvation Algumas das identidades em que o crente entra com a salvação are identities that the Christ already existed as. são identidades em que Cristo já tinha dentro de nós. One of them is the word son. Uma delas é a palavra filho. And then we come in as the sons of God. E nós viemos como filhos de Deus. It means that when you arrive as one of the sons, Significa que quando tu chegas como dos filhos, your life ceases to be an original. a tua vida deixa de ser algo original. It becomes a life that derives from the experiences of the son. É uma vida que deriva das experiências daquele filho. So you will need to peep into how Jesus operated as son with God as father. Então vais ter que espreitar sobre como é que Jesus operou enquanto filho sob a unção do Pai. And then you begin to appropriate that same experience to yourself. E depois temos que pegar aquela experiência e aplicar a nós. So scripture says to us, it says, God is faithful. E as escrituras dizem que Deus é fiel. And by him we are called unto the fellowship of the Son of God. E através dele nós somos chamados à comunhão deste Filho de Deus. Now, expanded translations use two words to define of. Algumas traduções têm duas palavras para definir. Some of them retain the word of, Alguns dizem a palavra de, but they also use the word with. outros dizem com. It means when you are saved, you come to fellowship with Jesus. Significa que quando és salvo, entras em comunhão com Jesus. But you also come into the fellowship of Jesus. Mas também entras à comunhão de Jesus. It means when Jesus relates with the Father, the things that he experiences are some of the things you have also been called to experience. Significa que quando Jesus relaciona-se com Deus, algumas das suas experiências devem ser aquelas que nós somos chamados a experimentar também. The Gospels advertise that Jesus' words were not original. As palavras dizem ou publicitam que as palavras de Jesus não They são were originais. words that he heard from the Father. Eram palavras que ele escutava do Pai. And even his actions were not original. E até os atos dele não eram próprios They were ou actions originais. that he saw of the Father. Eram atos que ele via do Pai. It therefore means that Significa, portanto, que when you look at Jesus quando olhas para Jesus and you find out that his fellowship with God sponsors communication, e vês que a comunhão com Deus promove a comunicação, your own fellowship with God will also sponsor communication. a tua comunhão com Deus também vai promover comunicação. So our verses of scripture actually advertise a communication. Portanto, as escrituras falam e publicitam o termo In more comunicação. clearer terms, it's an invitation. Em outras palavras, é convite. Come, let us worship and bow down. Vem, adoremos e prostremo-nos. From English, when you say come, it means on one side Em inglês, quando dissemos vem, significa, por that you are lado, trying to secure attention. que estamos a tentar chamar a atenção. And that attempt advertises E esta tentativa that the one with whom you are conversing mostra que aquele com o qual estás a conversar has the capacity to be distracted. tem a capacidade de ser distraído.
So just like Mama was sharing with us the other time, Então, como a mamãe esteve a partilhar conosco da outra vez, the workings of your soul can advertise a distraction o ato da tua alma pode promover uma distração, where you begin to consciously walk contrary to your design. onde conscientemente começas a agir de forma contrária àquilo que é o teu desenho original. You know, modern day Christian experience As experiências dos dias modernos, do cristão advertises moderno, man as focus. demonstra o homem como ponto focal. Even the cross no longer advertises the kingship of the one who hung on it. Nem a cruz representa mais a liderança ou reinado daquele God que is foi often pregado lá. advertised as a customer care representative. Okay, customer care representative. You said, okay. I said God is often advertised as a customer care Deus representative. também é conhecido muitas das vezes como aquele atendimento And do if cliente. customer care relations is anything to go by, E uma relação de atendimento ao cliente it's designed not to be about you. não foi feita para ser sobre ti. The customer is always. O cliente sempre tem razão. E Deus tem sido So visto it's desse possible jeito, to como approach unto atendimento ao God with cliente. that mindset, Portanto, é complicado ir a Deus com essa mentalidade. where God is the service provider Onde Deus é o provedor de serviço and the believer is the client. e o crente é o cliente. As such, everything is tailored into the cravings of the client. E tudo é feito de acordo com os desejos do cliente. Meanwhile, Revelations 4:11 gives us a cue into the design of our creation. Entretanto, o livro de Revelações 4:11 fala-nos um pouco. It says that dá uma worthy, dica O sobre a Lord, criação. to receive glory, honor, and power. Ela diz que o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor deve receber The toda a reason is glória, honra e because poder. thou hast created all things, Isto porque Ele criou todas as coisas and the wisdom for creation is for his pleasure. e a sabedoria de criação é para o seu prazer. The reason for existence is for his pleasure. O motivo da existência é para o seu prazer. So the long line is thou hast created all things, Então, para dizer que Ele criou and todas for as thy coisas pleasure e they para o seu are prazer elas são and were created. e foram criadas. It means that God cannot fit into customer service. Isso significa que Deus não se enquadra na definição de atendimento ao cliente. So the Bible says, come, let us worship. Então a Bíblia diz: venham e adoremos. It's a summons to distract you from you. É uma forma, existem coisas que distraem-se de ti. You remember in the book of Genesis, the Bible did not give us perspective No livro de Gênesis, a Bíblia não nos dá perspectiva as to Adam knowing how he looked. sobre o Abraão saber ou conhecer a sua aparência. His first confession about himself was nakedness. A sua primeira confissão ou consciência de si mesmo foi a nudez. We don't know what he wore before that time. Não sabemos o que é que ele vestiu Now, there are a antes lot of disso. suppositions around what he wore. Em termos de suposição, But when he saw himself, what he existem saw was suposições sobre nakedness. aquilo que ele vestia, mas Meanwhile, a primeira if vez you que are a ele teve student of consciência scriptures, foi you find nudez. out Mas se olharem para a Escritura, verão that que he and the wife, Adam and Eve, Adão e Eva, from the Genesis 2 account, were naked, de Gênesis, but they were unashamed. em Gênesis eles estavam nus, Are you with me? de acordo com a It forma means que o when Senhor man lhes criou. fell, what was altered was the lens of viewing. Are you with me? Was the lens of viewing. He saw himself differently. O que nós precisamos perceber é que nós temos que ter a lente da visão. Have you wondered why your eyes are in front? Já se perguntaram por que os vossos olhos estão à frente? It means the do corpo? design is to behold what is ahead of you. O objetivo é para conseguires ver o que está à tua frente. And for Adam, what he saw was God. E para Adão, o que ele via primeiro Because in era the Deus. cool of the day, God came visiting, Porque Deus and lhe his visitou eyes became a tool to perceive the one who came visiting. e os olhos dele foram You may need to help ferramentas me para preach ver to the aquele person que lhe sitting visitou. beside you. Come, let us worship. Por isso é que a palavra diz, e quero que repitam, vinde The e sounds adoremos. that I hear in my spirit are of a God that is desperate.
Nós temos que perceber que é Deus aquele Because to Espírito. not arrive in the place of worship is to function contrary to your design. Porque o objetivo de vir à presença ao momento de It's like adoração Jesus é para saying agirmos to- contrário daquilo que é o nosso desejo. To Saul of Tarsus, Saul, why persecutest thou me? Olhando para a história de Saul, ele viu um perseguidor naquela altura. He said, is it a Saul, thing for you to kick against the pricks? E ele disse, será que isso é uma prática tua? To mean that there was a way you were designed, but you are acting against your design. Porque parece que o seu perseguidor estava a fazer algo contrário I'm daquilo para saying qual ele that to foi not criado. arrive at worship is O to que eu estou a abuse your dizer very essence. É que nós quando viemos à presença de Deus para adorar So é para scripture says, abdicar "Come, let da us nossa worship." natureza. Por isso é que a Jesus, Escritura help me. diz, I vinde hope e I'll not spend all adoremos. my time at come, let us worship. Espero não dedicar só tempo a falar Because sobre if vinde e you, adoremos. can we go back to Psalm 95? Podemos voltar Let's para Salmos look at the 95. first verse. I Vamos want to olhar show para us o the primeiro three versículo. invitations. Quero falar um pouco sobre convite. I'm trying to build around the fact that Estou a tentar falar em torno de, Jesus, in Jesus- fellowship with his Father, Jesus em comunhão com seu Pai, advertised the reality of communication in fellowship. ele promoveu a realidade de comunicação em comunhão. And that the believer also in fellowship with God E o crente também em comunhão com Deus must yield to this advertisement of communication. deve submeter-se a essa prática de This is how comunicação. God É functions. assim que Deus funciona. The Father speaks to his O sons. Pai fala com os seus filhos. And so it's a fatherly summons to come to worship. Então é uma relação de pai e You filho. know E it's os possible filhos vêm to- adorar. To not be in fellowship with someone, Sabia que não estar em comunhão com alguém, and yet the person demands reverence. sabe que é complicado tu não estar em comunhão com alguém The e essa words pessoa of the exigir psalm reverência. are advertised to us As palavras nos Salmos that this invitation is within the context of an existing relationship. dizem-nos que esse convite é dentro do contexto de uma relação. I speak to my biological father every day. Eu falo com meu pai biológico todos os dias. He calls me his friend. Ele me chama He seu even amigo. calls me his father. Ele até me chama pai. What he calls me is Papa. Ele às vezes And chama has been de calling papá. me that E ele, cognitively since maybe about 5-6 years old. ele- Since I was 5, he's been calling me Papa. Ok, nos últimos anos, 5, 6 anos, ele tem me chamado papá. Many times when I sit around him, I am his Bible teacher now. Agora eu sou o instrutor dele bíblico e muitas das vezes quando falo com He's ele, very studious with scriptures, ele é um bom estudante com a palavra, but he values the anointing on my life. mas ele valoriza a unção sobre a minha But you see, vida. till now when I speak to him on phone, Mas agora quando eu falo com ele por I still telefone, cannot raise my head. eu não consigo levantar a cabeça. The mesmo reverence is assim. built into relationship. A reverência tem mesmo a ver com a relação. In all my 43 years, only once has he commanded respect. Nos meus 43 anos, só foi uma vez que We eu were exigi speaking on the respeito. phone that day, Nós estávamos a falar por telefone naquele about 3 dia, years ago. há uns 3 anos atrás. He had a different perspective from what I had. Ele tinha uma opinião diferente da minha. And so I emphatically told him, sir, E this eu is tive what que lhe it dizer, is. pai, é assim que as coisas são. His response was, son, E ele respondeu, filho, if you were not a pastor, se tu não fosses pastor, there are things I will have said. eu teria dito certas coisas. He didn't need to say more. Nem precisava dizer mais nada. I took the car key Eu peguei na chave do carro, and drove to see him 86 kilometers. eu conduzi 86 quilômetros rápido para ir ter com I ele. drove into the house with tears in my eyes. Eu entrei em casa com lágrimas nos olhos. And all I said to him E was, tudo que eu disse foi, I have never disrespected you. nunca lhe faltei com respeito. You cannot judge this one as disrespect. Não considere esta vez como falta de respeito. My mom was in tears too. A minha mãe também estava The chorando. visit lasted about 8 minutes. A visita foi algo de cerca de 8 But minutos I was apenas. not going to return home until he said that it was okay with me. Mas eu não voltaria para minha casa sem ele me dizer que está tudo bem. The reverence was built into the understanding of how that relationship works. A reverência é criado sobre a compreensão de como a nossa relação funciona. I know that priestly blessing and patriarchal or parental blessing are not the same.
Eu sei que bênção de pastor e parental não é a There mesma are coisa. struggles that can come because a pastor blessed you, but your parents are angry with you. Existem coisas que podem acontecer na tua vida porque o teu pastor te ungiu, mas os teus pais estão chateados contigo. And so I needed wellness in that area. Então eu precisava de estar bem naquela área. So he hugged me and said it was fine, and I drove back home. E aí ele me segurou, disse está tudo bem, e aí voltei para casa. Now I'm more careful. Agora tenho mais cuidado. The first come that we see here is actually the call to action. O primeiro chamado que vemos aqui That's é the o chamado à invitation ação. that distracts. Oh, come, let us sing to the Lord. Aquela instrução de vinde, Let us cantemos ao shout Senhor joyfully to the rock of com our salvation. júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. That's the one that actually distracts. É aquele que distrai, na verdade, é esse chamado que distrai. If you go a little bit further, Se avançar um pouco mais, in verse 2, you will see another come. no versículo 2, vão ver um outro vinde. And then the come you see in the second verse is to begin to journey towards. E esse segundo chamado no versículo 2 So tem a ver it's- com caminhar em algum sítio. So it says, let us come before his presence E ele diz vinde, aqui diz vinde à sua presença with ou ao seu encontro. thanksgiving. Com ações de graça, Let us shout joyfully to him with psalms. vitoriemo-los com salmos. The 100th psalm actually advertises what verse 2 is doing. O Salmos 100, na verdade, fala sobre o que Because- sobre o que esse versículo 2 está a dizer. For the average Jew, the presence of God is not in his house. Porque para os judeus, He has Deus não to está na journey casa towards deles. an existing temple. Ele tem que ir a um templo físico. And in the temple construct, God is only in the holies of holies. E naquele templo, Deus só está presente nos santos dos santos. You will need a song of ascent to journey to God. Vais precisar de um louvor de ascensão para chegar And a so he Deus. understands, enter his gates with thanksgiving. E aí ele entende, entra às suas portas com And then come into his ações de courts graça. with praise. E vem à sua presença com The louvor. advertisement there is of one who is advancing by geography. O que ele está a dizer é um progresso geográfico. And maybe I São should passos quickly numa say certa this. direção. We still go by geography. E eu volto a dizer, nós The ainda average vivemos de believer does geografia. not come through gates because he's not thankful. Outros crentes não passam pelas portas porque não são gratos. He's outside, he's outside. Ele está lá fora e ponto final. But you see, the third come there is actually a summons to enter into. Mas o terceiro convite, na verdade, é um chamado para entrar. So it's not an evangelistic subject. Não é um tema evangelístico ou evangélico It finds necessariamente. expression only in the believers' meeting. É uma expressão que encontra-se nas reuniões dos Because crentes it apenas. advertises those who have taken advantage of access. Porque ele fala sobre a vantagem do acesso. So if you connect with what mommy taught us, you see the demand for accurate existence Portanto, você vai ver que existe uma necessidade de exatidão na is not to existência. a non-believer. Não é para alguém que não é crente. It's not wrong for a non-believer to live anyhow. Não é para crente. A vida do crente não pode ser de qualquer forma. It's not wrong for a non-believer to think anyhow. O crente não pode pensar de qualquer forma. He has no relationship with God that places a demand for worship. É uma relação com Deus que exige adoração. And based on the way our world is dimensioned, he has 4 options in worship. E do jeito que o mundo está, nós temos 4 opções quanto à adoração. He can worship self. A adoração em si. And sometimes the worship of self is neutral. E a adoração por si It só hurts nobody, it tampers é with algo nothing. neutro. A tua He mente, can teu coração não worship está lá. flesh. That is flesh. Depois tem a adoração da carne. That is damaged existence. He can worship that too. Aquilo tem a ver com a existência. Podemos desfazer a existência da carne. He can Também worship the podemos. world, Também pode-se adorar. the communications from the systems. He can worship that. Também pode-se adorar o mundo, as comunicações, os He can sistemas. also worship Satan. Mas também pode-se adorar o diabo. Meanwhile, Satan is not concerned if you worship the first 3. O diabo não quer saber se estás a adorar um Deus In falso case ou you are algo not assim. directly in the worship of Satan, he's not bothered. Ele não quer saber se estás a adorar a Ele verdadeiramente. As long as you don't arrive bowed before God, Satan is fine.
Desde que não vens prostrar diante do Deus verdadeiro, o diabo nem quer saber. Now, because I studied engineering, Mas como eu formei-me em engenharia, I know that if you have 5 options eu sei que se tu tens 5 opções and 4 of them look the same, e 4 delas são idênticas, it means it's easier to operate within the 4 than to operate within the 1. isso significa que é mais fácil operar na quarta opção do que na primeira. And so what God has done is to create an environment Então o que Deus fez foi criar um where it ambiente can be easy to function by 1. onde é possível funcionar na primeira So opção. when you hear, come, let us worship and bow down, Então quando ouvimos, venham, vamos adorar e the prostrar-nos, summons, that invitation, este convite is likened unto John's invitation in Revelations 4. tem a ver com o convite de João no livro de Revelações It's a 4. sound from within a door. É um som que vem de uma porta. Maybe a simpler one, because we are mostly ladies, is the Esther invitation. Talvez um exemplo simples, vamos falar do The convite king da is Esther. saying, I am favorably disposed towards you. Tem algo que foi exposto diante de ti. And what ushers you into that realm, I'm talking about us as believers now, is the cross of Jesus. Aquilo que te leva neste mundo ou neste realme espiritual It is saying to é prostrar us a humildade diante de Jesus. That if indeed you have fellowship with the cross, E aí estamos a dizer que se Em- unificares a tua comunhão com a cruz, a new environment of function has been opened to you. novo ambiente de funcionalidade vai surgir And the dentro de ti. terms of reference in that new environment E em termos de reverência, naquele novo is ambiente, that if you have entered, there is how you must live. se tu entrares naquela atmosfera, And tem how you regras must sobre live como tens is que to viver, worship and bow down. que tem a ver com a adoração e prostrar-se. É a regra de convivência dentro desse novo ambiente. Now, to help us, and I'm going to close here, to help us, Agora, para nos ajudar, para concluir, is that God now begins to express by certain identities. agora o Senhor começa a se expressar através de He begins to certas advertise, identidades. that's the object of worship, begins to advertise itself to the worshipper. O objetivo da adoração, ele começa a se mostrar ou a se revelar diante So do that the adorador, worshipper can be helped to worship. para que o adorador possa ser ajudado no momento de adoração. It's difficult to acknowledge something that you cannot perceive. É diferente, é difícil reconhecer algo que tu não consegues ver ou sentir. And so when you come through that door, you will first meet him as Lord. Então, quando Somebody say, passas Lord. por esta porta, primeiro vais conhecer o Senhor. Diz That's how Senhor. we entered, his lordship that gave us É access. assim que nós entramos. É o But now he senhorio. O poder introduces senhorio é himself que nos dá essa relação, esse as the acesso. Lord our maker. E ele se identifica como o Senhor, o nosso Criador. So the first thing that separates him from you is that you are his product. Então, a primeira coisa que te separa dele é que tu és produto dele, And that's criação supposed dele. to produce reverence inside you. E isso já tem que criar reverência dentro de ti. That redemption has exposed me to certain attributes of God, Redenção me expôs a certos atributos de Deus, but he's still in a class of his own. mas ele ainda tem a sua soberania ou a You'll sua find out that classe. in Psalm 102, that same identity Vamos comes. ver que no Salmos 100, versículo 2, He says it is he that has made us, também fala desta identidade. Diz que foi ele que nos criou and not we ourselves. e não nós mesmos. Nós não criamos a nós mesmos. Are you with me? Let us kneel before the Lord our maker. Vamos prostrar diante do Senhor, o nosso Criador. Where I want to close is to advertise to you that worship is a covenant expression. E o que eu quero dizer para encerrar é que a adoração é uma Because in the expressão 7th verse, de it pacto. introduces God in another way. É uma forma de introduzir Deus de uma outra dimensão. Ou It um outro says método de introduzir to a us imagem de Deus. E ele That diz-nos, he is our God. ele é o nosso Deus. The one who is still to come to the gates of salvation knows him as God. Aquele que ainda tem que entrar nas portas da salvação, But ele to conhece us, como Deus. he is not God. Mas para nós que já estamos lá, ele não é His apenas Deus. godness has become our possession. A soberania, Let me show you a verse a of scripture. identidade dele como Deus já se tornou parte da nossa That's identidade. in the book of Jeremiah, chapter Vamos 31, olhar para o livro de Jeremias, verse 33. We'll pray now. capítulo 31. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and
will be their God, and they shall be my people. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. So if you read the Psalm, the 95th Psalm, and you read verse 7, where we read from, Se olharam para o versículo 7 do Salmos 95, it says, "For he is our God, and we are the people of his pasture." diz que Ele é o nosso Deus e nós somos o rebanho. So that verse is advertising what Jeremiah called a covenant. Portanto, este versículo está a referir-se àquilo que nós chamamos de God is saying, you will own me. que nós chamamos de pacto. Portanto, And because you own me, identifica-se you do will seu worship jeito. me. Ele é santo e por isso nós vamos lhe And you adorar. worship me because you are not only conscious that you own me, it's because you are conscious that I own you. Aleluia. Ele está a dizer que vocês vão me adorar porque eu sou o único e vocês têm consciência disso. My time is about up, so O that meu we can tempo pray. vai terminar. One of the things I found out Uma das coisas que eu percebi is that every man ultimately looks like his object of worship. é que todo homem, por fim, se parece com aquele a quem ele adora. One of the secrets of dominion in the earth Dos segredos de domínio na terra is to worship the Lord. é adorar o Senhor. Because what he gives you when you worship him is lordship. Porque quando ele te dá por adorares a ele, é I'm comunhão saying com ele. that life is Ficas submitted idêntico a ele. to those who have found a way to submit. A vida em si submete-se àqueles que buscam adorar. I'm not using rhyme, so I don't even like Não estou a rhyme tentar preaching. rimar There's ou a lot algo of rhyme assim. preaching. Não, o objetivo não é esse. But I'm saying that Mas o que eu estou a dizer é que life prostrates a before vida those se who are prostra prostrated to diante him. daqueles que se prostram diante dele. That's the design. Esta é a verdade. So in case you are not motivated by what you see beyond the door, Portanto, se não tens motivação para ver aquilo que vai além be do motivated amanhecer, by the need to be in charge. seja motivado pela necessidade de estar no comando. That the way to be in charge is to acknowledge the one who is in charge. E a forma de estar no comando é reconhecer aquele que está no comando. Okay, because our time is about up, you want to find a comfortable posture. Muitas das vezes ficamos aí a girar à And you want to procura de uma acknowledge posição, God as your maker. postura. Simplesmente tu precisas reconhecer o Senhor como teu In Criador. about the 70 seconds that I have, I trust God that there will be something that will lodge in your spirit as you acknowledge Him. Nestes últimos segundos que eu tenho, eu gostaria que tu olhes para si e vejas a There will be identidade do deposits Senhor no of teu that which makes espírito. for dominion. E é o propósito do Senhor, o Criador, e que tem domínio. You came a worshiper, you will go back a ruler. Tu vens como adorador e vais voltar. Can you acknowledge Him? Can you acknowledge Him? Podes reconhecer a presença dele. True worship echoes what you see. If He comes as the God of glory, you call Him the God of glory. Se tu adoras, tu vais ver que tu vens diante do He Deus has da chosen glória. to appear to us as our God, and blessed is the nation whose Ele se God mostra is the diante Lord. daqueles que buscam a face dele. You are my Bendita é a God. nação I am que your busca o sheep. seu You are Senhor. my God. Tu és o meu Deus. You are eu my te God. adoro. You are Tu my és o God. meu Deus. Tu és o meu Every Deus. man has the opportunity to choose what they will serve. I have chosen you. Todo mundo tem a oportunidade de escolher o I que have vão chosen servir, you. E eu escolhi você. I will bow my knees to no Eu other. vou I have ajoelhar chosen os you. meus You vou dobrar are os meus my joelhos God. diante de ti. Porque tu My és o meu life Deus. will glorify you. A minha vida vai te glorificar. My affairs will bring you Os praise. meus assuntos vão te glorificar. I understand the shape of my design. Entender a I will forma do glorify Criador. you. Então assim eu vou glorificar It's a porque eu já covenant entendi expression. a imagem do meu Criador. I don't need to be fine. You are my God. Eu não preciso de ser perfeito, tu continuas sendo If meu you make Deus. me fine, it's good. Se me tornares perfeito, melhor But pain ainda. will not cost worship. Mas a minha dor não vai me My impedir de lack will adorar. keep me worshiping. A minha vida vai continuar a And te in the day adorar. of my abundance, I will still worship E nos you. dias de abundância continuarei a adorar. It's like the marriage covenant. Dentro daquilo que é a nossa comunhão. For better, for worse,
nos melhores e nos piores for dias, richer, for poorer, nos dias da pobreza e da in riqueza, sickness and in health. na doença e saúde. The good thing is that when death comes, then it will open a greater door of worship. Nos momentos em que virem grandes Because coisas e as one grandes day- portas se abrirem. The worshiper will see face to face the object of his worship. Porque dia o adorador verá face a face o So that objeto to us da is an sua adoração. ascension into more intimate worship. Portanto, entra nas portas That's why we diante are de not Deus, afraid. procurando uma ascensão na presença I de will Deus worship em you. adoração. Eu vou te adorar. I will worship you. Eu vou te adorar. I will worship you. Eu vou te adorar. You are here. You are here. And we bless your holy name. You are here. You are here. And we bless your holy name. You are here. You are here. And we bless your holy name. You are here. You are here. And we bless your holy name. It's just one cry to you this afternoon. Lord, make yourself bare to us. Diga a si mesmo, Senhor, Open our eyes to Faça-te see visível a you so nós. that we can respond in worship. abra os nossos olhos para que possamos Hide not oferecer yourself from sacrifício de us. adoração. Não In the te midst escondas of de many nós. attempts to mask you, we ask that you will be visible to us. Em muitas tentativas de fazer Give us coisas lenses that que see se you. afastam de nós. Through the crowds, encontramos through the você dark times, let Entre as us see you. multidões, nos momentos da escuridão, That our abra os worship nossos to you may olhos, be unending. que a minha adoração a Thank ti you, nunca Father. acaba. In Obrigado, Jesus' Senhor. Em nome name de we have Jesus. prayed. Amen. God bless you.